Na aula de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre a história da contabilidade no Brasil. Vamos falar sobre o papel do profissional contabilista e você vai ver quais são as áreas de atuação da contabilidade. Por fim, estudaremos sobre a ética da contabilidade. Boa aula! Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Contabilidade. Vimos na aula passada como a contabilidade surgiu e como ocorreu sua evolução. Hoje você vai perceber que a evolução da contabilidade também demonstrou seus efeitos no Brasil. Inicialmente, o país foi influenciado pelas escolas italianas, protegidas por Vincenzo Masi, no qual se destacava o patrimônio. Em 1850, com a vinda do Código Comercial Brasileiro, tornou-se obrigatório a conservação e escrituração de livros pelos comerciantes. Foi preciso criar uma disciplina que os preparasse para realizar o registro contábil. Assim, em 1863, surgiu a disciplina de escrituração mercantil, no Instituto Comercial do Rio de Janeiro. Olha, eu imagino que depois de conhecermos a história da evolução, você tenha se questionado sobre a regulamentação da profissão, o que é natural. Afinal, já estava mesmo na hora disso acontecer. É verdade. Por volta de 1870, ocorre a primeira regulamentação da profissão contábil no Brasil, por meio de decreto, e com isso ela passa a ser reconhecida como a primeira profissão liberal regulamentada no país. Em 1946 foram criados os Conselhos Federal e Regionais de Contabilidade, com o objetivo de realizar a fiscalização da profissão. Cerca de 18 anos depois, em 1964, o Brasil adota um método norte-americano de padronizar a contabilidade, tornando-a cada vez mais prática. Para melhorar cada vez mais seu curso superior, no ano de 2004, são ensinadas as diretrizes curriculares nacionais. Nossa, Helder, então quem começou a fazer contabilidade a partir desta época se deu bem, né? Com certeza. A intenção de incluir essas diretrizes é aperfeiçoar cada vez mais o curso e o aprendizado de quem se dedica. Hoje em dia, o Sistema Público de Escrituração Digital determina a transferência para o meio eletrônico de todas as obrigações contábeis e fiscais de uma empresa, padronizando diversos processos tributários. Com isso, reduz e muito o processo de preenchimento de livros e formulários, permitindo um controle maior e mais efetivo no combate à informalidade. O que também entrou em vigor foi o padrão International Financial Reporting Standard, que são normas internacionais de contabilidade, um conjunto de pronunciamentos contábeis internacionais. A partir daí, a padronização deve ser usada para demonstrações contábeis, ou seja, todas as empresas têm obrigação de seguir as normas internacionais de contabilidade. Você tem ideia de qual símbolo representa essa área de atuação? No caso da contabilidade, o símbolo escolhido é o caduceu, esse bastão de ouro entrelaçado por suas serpentes e em sua parte superior tem uma espécie de capacete com asas. Mitologicamente representa Mercúrio, o deus do comércio, do lucro, participando com seu bastão em uma disputa entre duas serpentes. Um fato curioso é que o caduceu era utilizado pelos romanos como símbolo da moral e da conduta. O bastão representava o poder, as serpentes, sabedoria, as asas expressavam diligência e o elmo, que era a parte que parecia um capacete, expressava os pensamentos elevados. E se você quiser aprofundar ainda mais seus conhecimentos em relação a este símbolo, clique no link abaixo. Para conhecer a área que você está estudando, é fundamental ter certeza de que é exatamente isso que você quer exercer como profissão. É verdade, brincamos no início do curso sobre a forma de como as pessoas imaginam que seja o trabalho na área de contabilidade. Mas sabemos que para se tornar um profissional nesta área, hoje em dia é preciso muito estudo, dedicação e envolvimento com a tecnologia. Claro, com todos os recursos tecnológicos que temos hoje no mercado, as empresas não buscam um fazedor de contas. Parece estranho esse nome, mas é exatamente desta forma que este profissional foi chamado durante longos anos. Atualmente, a preferência das empresas é por um profissional que saiba desenvolver um trabalho com raciocínio, lógica,
planejamento e estratégias. O título de contabilista que os profissionais recebem aconteceu com a regulamentação pelo Decreto de Lei número 9.295 no ano de 1946. Esse decreto define que para exercer a contabilidade, o indivíduo poderia escolher entre duas categorias, a de técnico em contabilidade ou de contador. Os técnicos em contabilidade são os contabilistas que se formam em nível médio e nos cursos técnicos de contabilidade. Contadores são os contabilistas que se formam em nível superior, como bacharel em ciências contábeis. Nos dois casos, só é possível exercer a profissão se estiverem devidamente registrados em seu Conselho Regional de Contabilidade, sob pena de serem punidos por exercício ilegal da profissão. Segundo o decreto, entre as regalias para o exercício da atividade, esses profissionais podem exercer a profissão na condição de profissional liberal ou autônomo, empregado seletista, registrado pelo regime da CLT, servidor público, sócio de qualquer tipo de sociedade e diretor ou conselheiro de quaisquer entidades. As atribuições se diferem um pouco. Observe este exemplo. O técnico em contabilidade tem diversas obrigações: abrir e encerrar escritas contábeis, elaborar balancetes e demonstrações de movimento por contas ou grupos de contas de forma analítica, ou seja, por meio de análise, e fazer orçamentos econômicos, financeiros, patrimoniais e de investimentos, além de declaração do imposto de renda de pessoa jurídica. Agora conheça as obrigações de um contador. O contador, em uma empresa privada, além de ter que cumprir todas as obrigações de um técnico em contabilidade, tem algumas atribuições mais específicas, feitas somente por quem tem o curso superior. Entre elas, as regulações judiciais e extrajudiciais, a análise de balanços, auditoria interna e operacional, auditoria externa independente, perícias contábeis, judiciais e extrajudiciais e o magistério das disciplinas compreendidas na contabilidade, em qualquer nível de ensino, inclusive no de pós-graduação. O professor José Paulo Consenza cita aqueles profissionais que hoje ainda ficam presos ao passado e só conhecem exclusivamente a contabilidade em termos de partidas dobradas, debitando e creditando sem agregar nenhum valor à empresa, estarão com seus dias condenados. O professor Consenza demonstra a importância em se manter atualizado na profissão, frisando que o contabilista não é apenas um controlador de dados, não estando limitado a realizar conciliação e reconciliação de contas, nem apuração e recolhimento de impostos. Para ter sucesso nesta profissão, é preciso desenvolver uma série de competências e habilidades que o ajudarão a crescer dentro das atividades. Vamos ver juntos? Vamos lá! A primeira e mais importante é a educação permanente. Claro, em qualquer que seja a profissão, as pessoas devem estar dispostas a aprender constantemente para aperfeiçoar cada vez mais a sua prática profissional. A boa comunicação é fundamental. Ter todas as informações técnicas não é o suficiente. É preciso exercitar a comunicação sempre respeitando as diferenças, procurando ser claro, convincente e ter a predisposição para esclarecer quantas vezes sejam necessárias as demonstrações contábeis e financeiras que serão a base para a tomada de decisão. Equilíbrio emocional também é muito importante. Estar equilibrado profissionalmente é a condição para exercer a profissão de contabilidade, seja como líder ou membro de uma equipe. Manter um ambiente equilibrado pode proporcionar o desenvolvimento de um bom planejamento e a harmonização de decisões. Durante o curso, falamos da importância do conhecimento técnico, dos avanços da tecnologia e do crescimento cada vez maior da globalização, que faz com que o profissional de contabilidade tenha que reciclar seus conhecimentos e buscar outros novos que permitam desenvolver seu trabalho com mais qualidade, eficiência e eficácia. O planejamento profissional também não pode faltar. O profissional contábil deve adotar uma postura preventiva, com práticas de planejamento, organizando suas atividades para não ser surpreendido, além de solucionar problemas com mais eficiência e cumprir prazos com mais tranquilidade, trabalhando o tempo de sobra para realizar outras atividades. Com o aumento de empresas multinacionais vindas para o Brasil
e o avanço de empresas nacionais para territórios estrangeiros, combinados padrões de procedimentos contábeis, o profissional de contabilidade precisa se dedicar a aprender e dominar uma língua estrangeira, de preferência o inglês. Ter um bom relacionamento interpessoal e conviver harmoniosamente com as diferenças, respeitar as individualidades e estimular a busca do autodesenvolvimento de todos. Também é muito importante para a boa convivência entre os desiguais. Dessa forma, é possível obter eficácia naquilo que se faz de forma mais natural. A tecnologia é parte de nosso dia a dia. Para esse profissional, conhecer a informática é super importante, uma vez que muitos dos trabalhos de escrituração são feitos por sistemas e softwares próprios, que simplificam ainda mais o processo. E não se esqueça de ser proativo, mostrando-se à frente com as áreas de negócios da empresa. Busque alternativas legais e viáveis para que as operações comerciais sejam realizadas de forma rentável para a empresa, clientes e fornecedores. Tenho certeza que com todas essas competências e habilidades você vai se tornar um excelente profissional. Mas se mesmo depois de tudo que estudamos você ainda estiver se perguntando em qual área você pode atuar, aconselho que clique no link abaixo. Preparamos para você um resumo com algumas funções que podem ser exercidas pelos profissionais de contabilidade em empresas privadas, órgãos públicos, no ensino e como autônomo. Você sabe o que é ética? Ética é o conjunto de valores morais e princípios que orientam o comportamento humano da sociedade, levando em consideração conforme a cultura, crenças, ideologias e tradições de cada sociedade. A ética deve ser usada na busca do equilíbrio e bom relacionamento social. No entanto, ninguém deve ser obrigado a ser ético. O que se pode fazer é deixar muito claro o que é certo e o que não é, cabendo a cada indivíduo escolher o caminho a seguir. Na profissão, a ética é um conjunto de normas com direitos e deveres que devem induzir o profissional a hábitos para viver harmoniosamente com seus colegas de trabalho. Por isso, as empresas devem apresentar logo de cara as suas regras morais, ou seja, quais condutas considerem corretas para guiar seus relacionamentos. No Código de Ética dos Profissionais de Contabilidade, existem diversos direitos e deveres que devem ser seguidos, como exercer a profissão com zelo e honestidade, preservando os interesses de seus clientes e empregadores, sem prejuízo da dignidade. Também guardar sigilo sobre o que souber em razão do exercício profissional legal, com exceção dos casos previstos em lei ou quando solicitado por autoridades competentes. Informar-se de todas as circunstâncias antes de emitir opinião sobre qualquer caso. Renunciar às funções que exerce caso haja falta de confiança por parte do cliente ou empregador. Caso seja substituído em suas funções, informar o substituto sobre fatos que devam chegar ao conhecimento dele, a fim de habilitá-lo para o bom desempenho das funções a serem exercidas. E também manifestar a qualquer tempo a existência de impedimento para o exercício da profissão. Viu só quantas regras precisam ser seguidas por esse profissional? Pois é, Helder. Isso porque só falamos sobre as principais normas, sem mencionar as obrigações do profissional de contabilidade em relação aos colegas de profissão, tais como jamais apropriar-se de trabalhos de outros e evitar desentendimentos com o colega que precise substituir no exercício profissional. Mas as obrigações também se estendem em relação à sua classe profissional. O Código de Ética da Contabilidade diz que é preciso zelar pelo cumprimento deste código e pelo prestígio da classe, pela dignidade profissional e pelo aperfeiçoamento de suas instituições. Também deve obedecer às resoluções votadas pela classe contábil, inclusive quanto a salários profissionais, e jamais utilizar-se de posição ocupada na direção de entidades de classe, em benefício próprio ou para proveito pessoal. O Código, além de ressaltar direitos, deveres e obrigações, mostra o que é proibido aos profissionais de contabilidade. É proibido fazer anúncios em qualquer modalidade ou veículo de comunicação com conteúdo que prejudique o colega da organização contábil ou de sua classe. Assumir direta ou indiretamente serviços de qualquer natureza com prejuízo moral ou desprestígio para a classe, ou ainda exercer a profissão quando impedido ou facilitar por qualquer meio o seu exercício aos não habilitados ou impedidos.
iludir ou tentar iludir a boa-fé de cliente, empregador ou terceiros, alterando ou falsificando documentos, bem como fornecendo falsas informações ou elaborando peças contábeis inapropriadas. Essas são só algumas das normas impostas pelo Código de Ética de Contabilidade, mas acredito que você tenha compreendido que sem cumpri-las fica impossível exercer e se manter nesta profissão. Agora que você já sabe o que pode e o que não pode ser feito, vamos revisar o que aprendemos hoje? Na aula de hoje vimos que para se tornar um contabilista, além do estudo e dedicação, você deverá estar antenado com as novas tecnologias. Você também aprendeu que para ter sucesso na profissão é preciso desenvolver uma série de competências e habilidades que o ajudarão a crescer dentro de sua atividade. E por fim, aprendemos o que é ética em contabilidade, quais os direitos, deveres e obrigações deste profissional. E nossa aula de hoje fica por aqui. Até a próxima! Até mais!